Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciando mais uma aula de jornalismo impresso, né? Só retomando nosso plano de ensino. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre história, né? Algumas práticas, né? Para de repente servir de inspiração para vocês fazerem as reportagens de vocês. Então a gente vai falar um pouco sobre o jornalismo norte-americano, né, dos muckrakers, né, até o pessoal do New Journalism. E aí na semana que vem a gente fala um pouco desse jornalismo literário aqui no Brasil, né? Então, e aí a gente já se encaminha para o final, né, dia 30 de maio. A gente fala um pouco sobre a representação do jornalista na ficção, né, na literatura e no cinema. Então essas 3 aulas a gente vai falar mais sobre a figura, né, do jornalista literário, né, do repórter, né, que faz a grande reportagem, num sentido mais até de servir de inspiração para vocês fazerem o trabalho de vocês, né, a parte técnica, a parte da apuração, a parte da entrevista, isso aí tudo a gente já viu, né, e naquela sequência até de produção da notícia. Qualquer dúvida vocês podem me escrever então, mas hoje a gente vai falar principalmente sobre essa parte histórica, né, que são grandes repórteres que servem de inspiração, né, para todos os grandes repórteres agora contemporâneos. Se vocês forem entrevistar, né, todos eles vão citar nomes do passado que fizeram grandes trabalhos e que fizeram obras de qualidade, por isso que se tornaram referência. É bastante coisa, então eu vou postar os slides para vocês, que tem bastante texto, eu botei algumas citações de livros, etc., que eu não vou ler aqui, né, porque tem a questão do tempo, mas aí vocês leiam, né, podem ler dos slides, e eu vou postar mais alguns textos, né, referentes ao tema que a gente está falando aqui, alguns artigos até, que também eu produzi sobre o tema e outros, né, então eu vou postar alguns artigos sobre alguns temas, que aí quem se interessar por algum tema específico pode consultar esse material. Então a gente vai começar falando dos muckrakers, né? Que dentro daquela ideia da construção do jornalismo nos Estados Unidos, que a gente falou lá no início, né? Tem a disciplina também de História Geral da Imprensa, em que a gente aprofunda mais, a gente fala também sobre isso no Estudos Literários 2, né? Em que a gente aborda um pouco mais o jornalismo literário. Mas trazendo aqui para vocês, né, porque nem todos fazem essas disciplinas que são optativas, né, para vocês também não saírem do curso sem nunca ter ouvido falar, né, e são nomes de referência, pode cair até em concurso, enfim. Então a gente vai falar sobre essas etapas do jornalismo norte-americano que são referências, né, principalmente quando se fala em grande reportagem e em jornalismo literário. Né, os muckrakers, eles são jornalistas que surgiram na virada do século XIX para o século XX nos Estados Unidos, e que é a união da palavra muck, né, que é sujeira, esterco, imundície, porcaria, com o raker, que é investigador, né, quem mexe, né, na sujeira à procura de algo. Né, então a junção desses dois termos, né, origina o termo muckraker, né, que é então o investigador que vai mexer na sujeira para procurar algo, né, que é trazido para o jornalismo. Foi citado justamente num discurso do então presidente, o Theodore Roosevelt, né, que vai chamar os jornalistas dessa época como muckrakers, né, porque eles estão sempre mexendo, né, à procura de coisas, né, à procura de mais sujeira, né, digamos assim. Então são jornalistas, né, esse discurso é de 1906, né, mas esses jornalistas já fazem esse tipo de jornalismo principalmente a partir de 1865, né. Então são jornalistas que muitas vezes são engajados em questões sociais. Eu tenho um artigo que eu publiquei sobre as muckrakers, as mulheres muckrakers feministas, né? Muitas tinham que publicar suas reportagens com pseudônimos masculinos, porque alguns veículos não publicavam reportagens de mulheres, então às vezes eram mulheres que escreviam e que tinham que adotar pseudônimos masculinos. E que faziam esse trabalho de investigação, de imersão, né? Essa ideia da grande reportagem, do jornalista ir, do repórter ir, de se dedicar mais tempo, se dedicar 1 mês, 2 meses, né, para produzir, às vezes anos até, para produzir uma grande reportagem. Né? Então tinha muito foco em problemas sociais, então tinha a questão
jornalistas que eram engajados na questão da luta contra o racismo, né? Uma sociedade que na época era totalmente segregacionista, né? Então, outros questões feministas, a questão dos imigrantes de maneira geral, né? A sociedade americana, ela tinha 25 milhões de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos entre 1865 e 1915, né? 4 vezes superiores aos 50 anos anteriores, né? Então há um aumento muito grande, até a gente vê mais em História Geral da Imprensa, né? Principalmente, que eu trago mais dados, né? Até que eu peguei no museu de Ellis Island, lá que fica a Estátua da Liberdade, né? Tem todos esses dados, documentos, etc. Que era a campanha que se fazia para a vinda de imigrantes europeus, né, para os Estados Unidos, mas não era qualquer imigrante, né? Tinha teste físico, teste mental, etc. Eles queriam pessoas que viessem produzir, né? Então, só que houve um acúmulo, né? E acabou, claro, gerando problemas sociais também, né? Com surgimento de zonas periféricas, né? De bairros pobres, etc. E é assim que se formou, até principalmente a cidade de Nova York. Se pegar, tem o filme que concorreu ao Oscar, o musical, que eu não me recordo o nome, que era uma gangue de descendentes ingleses, escoceses, contra uma gangue de descendentes latino-americanos, né, porto-riquenhos, se eu não me engano, que é tipo uma história de Romeu e Julieta, que daí a personagem se apaixona lá pelo personagem, que são de gangues diferentes. Então, e se passa lá nos anos 60, 40, 50, não me engano, não tenho certeza agora. É um dos filmes que concorreu ao Oscar. Mas só para mostrar, né, que é muito marcante essa questão na formação dos bairros, inclusive de Nova York, né? Então era algo presente e os jornalistas eles vão abordar esses temas, né? Então alguns muckrakers, o Jack London, que é um grande romancista, né, tem vários livros de ficção, né, Caninos Brancos, Marty Eden, enfim, vários livros de ficção que ele escreveu. Foi jornalista e escritor, mas ele também foi repórter, né, de fazer esse tipo de... Ele foi incluso, né, nesse grupo que ficou conhecido como muckrakers. O Jacob Riis, que foi fotógrafo, né, fotógrafo, para quem é da área da fotografia, é um nome muito conhecido, né, porque ele foi um pioneiro no fotodocumentarismo, né? Ele tirava foto da pobreza desses imigrantes, muita denúncia social, né? Então o Cobré, no livro dele, Fotojornalismo, que é uma referência, né, eu até não estou com ele aqui por perto, mas traz muitas imagens, é um livro excepcional sobre fotojornalismo, traz toda a parte de conceito, mas traz muitos exemplos, muitos autores clássicos, né? E o Riis é um desses caras que vai aparecer. Digamos que ele fez um jornalismo literário na fotografia, né? Ele foi realmente... na grande reportagem fotográfica ele foi um dos pioneiros, né? A Elizabeth Jane, né, que ficou conhecida como Nellie Bly, que ela escreveu uma grande reportagem que ela ficou 10 dias no hospício, né? Então tinha muito disso, o jornalista ir, né, se passar às vezes por pacientes, né, fazer quase que um trabalho antropológico, né, para escrever uma reportagem sobre isso, sobre como é, né? Então ela também escreveu a Volta ao Mundo em 72 dias, né, da viagem que ela fez. Então tem muito esse jornalismo de experiência, né, do jornalista ir lá, viver a experiência e contar, né? A Ellen falou sobre maus tratos contra imigrantes também nesse período. E aí tem esse período isso é final dos anos 1800, 1910, 1920, mas aí tem um período até o surgimento do que ficou conhecido como New Journalism. Mas se faz jornalismo literário e as grandes reportagens nesse período, apesar de que é um período marcado pela perseguição da objetividade, né? Todos aqueles conceitos, é um período em que vai se popularizar aqueles conceitos que a gente vê lá em produção da notícia, né? O lead, pirâmide invertida, busca da objetividade, da imparcialidade, etc., mas sempre vai ter, né, esse período, esses outros repórteres que vão buscar fazer um material de maior fôlego,
né? Então, um clássico que se tornou uma referência, eu botei a imagem ali, que é o livro Hiroshima, do John Hersey, que é tido por muitos como a maior reportagem de todos os tempos, né? Foi publicado como livro pela Companhia das Letras, né? Que foi um livro, uma reportagem que ocupou uma edição inteira da New Yorker, né, em 1946, que é quando o Hersey vai para o Japão e pela primeira vez ele humaniza, né, o inimigo, né, ali da Segunda Guerra, um dos inimigos que eram os japoneses, e os Estados Unidos, né, lançou a bomba em Hiroshima e Nagasaki. E ele vai para Hiroshima e conta sob a ótica dos japoneses, dos moradores de Hiroshima, o absurdo que foi a bomba, né? Então é um livro muito humanizado, foi geralmente era os japoneses, enfim, o outro lado da guerra, independentemente de quem fosse, era retratado em programa de humor, né, como algo como se não fosse humano, né, algo como no sentido de denegrir, né, essas etnias, né? E o John Hersey em Hiroshima, ele traz o lado humano, né? Então mães que estão com os filhos mortos no colo, que entram dentro de um rio porque estavam derretendo vivos, enfim, um cenário completamente de filme de terror, assim, mas ela traz o lado humano. Então se esgotou rapidamente as edições, foi lido ao vivo em programas de rádio, né? Então foi um marco, né? E é até hoje, se vocês pegarem para ler esse livro, eu recomendo muito, né? É uma referência no jornalismo. Então vocês, de fato, é aquilo que eu falei antes. Como infelizmente algumas disciplinas não estão como obrigatórias, como História Geral da Imprensa, em que se fala muito sobre esses marcos, né? Então esse é o momento, né, de apresentar para vocês saírem do curso tendo ouvido falar, né, e de preferência terem lido esses materiais que são referência, né? Então, o Hiroshima é um deles que eu sugiro que vocês anotem aí na agenda para ler em algum momento da trajetória profissional de vocês. Seguindo então, né, vai tendo esse contexto. O Franklin Roosevelt é o primeiro a ter uma sala de imprensa na Casa Branca na década de 30. Né? E entre a década de 30 e 60 fica muito essa questão do jornalismo informativo, né? Mas já a partir da década de 50 começam a surgir, a ganhar força, as revistas, né, que vão ser o lugar ideal para se publicar aquele texto mais de grande reportagem, né, que vai ser o estilo que depois vai ficar conhecido como New Journalism, né? Então, dos anos 50, 60, a Playboy, a Rolling Stone, a National Observer, enfim, várias revistas vão investir em grandes reportagens, em repórteres que vão fazer um jornalismo mais investigativo. E aqui no Brasil, a Realidade, a Cruzeiro, vai seguir esse modelo americano. Então é uma época, né, do surgimento do jornalismo mais investigativo, e que vai ter um ponto alto, né, quando o Bob Woodward, principalmente, vai encabeçar ali a reportagem que vai resultar na produção do Todos os Homens do Presidente, que é o caso do Watergate, que gera o primeiro impeachment, né, e único até hoje da história dos Estados Unidos, né, que nasce a partir de uma grande reportagem. Tem o filme, né, Todos os Homens do Presidente, que eu sugiro vocês assistirem para conhecerem essa história, né. Ele é um filme até um tanto, né, para quem não é da área pode parecer um pouco parado, né, mas para vocês saberem o que foi, né, o Watergate, que é um caso super citado, que é fundamental da história do jornalismo, né, que são esses jornalistas que eles eram novatos e eles insistem em cobrir um caso de suspeita de invasão dos republicanos da sede do Partido Democrata, que ficava no prédio do Watergate, que é um complexo que tem até hoje lá em Washington. E aí eles vão eles vão lutando contra os editores deles mesmos, ninguém bota fé na investigação, e no fim acaba, né, eles insistem nisso, conseguem fazer as publicações, e dessas reportagens investigativas sai todo o processo que vai derrubar o Nixon, né, da presidência dos Estados Unidos. Então é fundamental. E aí a gente chega no New Journalism, né, que
ao contrário, né, às vezes é usado de forma errônea, né, o termo movimento, né, porque ao contrário lá da literatura beat, em que se tinha uma sede em que os escritores iam, tinha sede em São Francisco, sede em Nova York, né, em que eles se reuniam, liam obras, né, comentavam, etc. No New Journalism não, na verdade começa dentro dessa onda do jornalismo informativo, mais objetivo, etc. Alguns jornalistas eles querem fazer algo mais, eles querem, como disse o Tom Wolfe, ele queria mostrar o filme inteiro e não apenas pedaços dos filmes, né? Eles queriam mostrar a história toda. Só que eles não se conversam entre eles, né, surge um aqui, surge outro ali, então vão surgindo vários, né, e aí começa a se chamar, né, de um novo jornalismo, né, porque eles estão nos jornais. Só que, como eu falei antes, teve o Hiroshima e nesse período há outros jornalistas que são literários, né, que antecedem esse pessoal do New Journalism, né, como a John Didion, que vai se integrar depois, o Joseph Mitchell. São autores americanos que eles já fazem, né, um jornalismo mais literário, mas digamos assim que o New Journalism começa no final dos anos 60, início dos anos 70, ele é um número maior de jornalistas, começam a vários jornalistas a quererem mais espaço para contar aquilo que eles têm, para dizer aquilo que eles veem, né, nas reportagens. Né? Então, por isso é chamado de um estilo, né, e não um movimento, né, porque não havia uma sede, um clube, né, diferentemente da literatura beat, lá do Jack Kerouac, do Allen Ginsberg, do Burroughs, etc. E o Tom Wolfe vai ser o jornalista que ele vai assumir essa nomenclatura, porque o Truman Capote é um desses jornalistas que ele não queria nem ser chamado de integrante do New Journalism. O Hunter Thompson, ele vai fazer jornalismo gonzo e vai dizer que, de certa forma, ele queria fazer algo diferente do pessoal do New Journalism. Mas eles todos estão juntos no New Journalism, né? Porque é essa geração, né? Esse estilo que pega essa geração, principalmente dos anos 70. Então, o Tom Wolfe que vai assumir, né? Ele vai assumir a nomenclatura, né? Ele publica em 1973 um manifesto, então, em que ele assume, né, o New Journalism, apresenta um conceito, né, tem um livro que se chama Radical Chic, o Novo Jornalismo, que é publicado pela Companhia das Letras, em que é uma coletânea de textos do Tom Wolfe, e, se eu não me engano, os 2 primeiros textos são esse manifesto, né, em que ele vai comentar, vai apresentar os conceitos, as ideias, e que é uma referência, até hoje qualquer pessoa que vai escrever sobre New Journalism acaba caindo nesse texto, porque foi escrito por um cara do estilo que estava naquela época vivendo aquilo, né? Então não tem como não cair nesses textos do Tom Wolfe. Outros autores, mesmo que não se considerassem integrantes, né, são citados nesse texto do Tom Wolfe, né? Aí começam algumas citações aqui nos slides que vocês podem ler, né, alguns trechos desse texto do Tom Wolfe, por exemplo. Então, são jornalistas que eles queriam muito mais utilizar as técnicas da ficção na reportagem para obter uma consagração muito mais literária do que jornalística, né? É o que o Truman Capote vai fazer no A Sangue Frio. Ele entende que a literatura americana está meio parada, sem muita novidade, e aí ele escreve um romance, o que ele vai chamar de romance de não ficção, né? Mas que é uma grande reportagem, é um livro-reportagem, e que se torna a bíblia, digamos assim, do New Journalism, né? Depois a gente vai falar um pouco mais dele. Então, o Wolfe, ele tinha doutorado em estudos americanos, ele tinha toda uma biografia, mas ele vai para o jornalismo para fazer esse texto mais literário, né? Um texto de maior profundidade. Ele escreve em 1962, aí ele vai contar a historinha aqui, mas aí eu vou deixar para vocês lerem essas citações aí do livro do Wolfe e de outros livros, né? Mas os jornalistas eles começam a trazer para o texto jornalístico algumas técnicas da literatura, né? Como o uso de primeira pessoa, que o Hunter Thompson vai fazer, participação nos acontecimentos, o testemunho, jogo de cena, jogo temporal, então às vezes se começa contando lá pelo fim da história, se alterna com o início, né? A mudança de ponto de vista, etc. Então surgiu a nomenclatura a primeira vez em 1965 do New Journalism, né? Mas o Wolfe só vai assumir mesmo lá em 73.
né? Então, alguns livros publicados, né? O A Sangue Frio do Capote, né? O principal, né? O Hells Angels do Hunter Thompson, que é uma fase pré-Gonzo do Hunter Thompson, né? Em que ele escreve o Hells Angels, pode ser classificado como um livro do New Journalism e não do jornalismo gonzo, né? Dá algumas pistas do que vai rolar depois, mas ainda é uma fase bem característica do New Journalism, né? O livro dos Hells Angels, que o Hunter Thompson fica um ano andando com a gangue de motociclistas Hells Angels, né? Toma a surra dos caras, enfim, se insere mesmo, né? E no grupo para escrever o livro Hells Angels, e no final ele faz uma crítica muito legal, assim, porque é muito atual, né? Que ele faz uma crítica, uma leitura praticamente sociológica dos Hells Angels, né? Que na verdade aquela coisa meio revolução dos bichos, né? Eles meio que criticavam, queriam criar uma sociedade à parte, fazem um monte de auê e tal, mas no final das contas, quando eles vão lá ficar do lado da polícia para bater nos protestantes nos protestos de Chicago, que até tem o filme O Sete de Chicago, os Hells Angels foram ajudar a polícia para bater nos protestantes. Aí dá um nó na cabeça do Hunter Thompson, que é como, por exemplo, tu vê hoje em dia, às vezes um artista, um escritor, alguém que se tem uma imagem de revolucionário, uma galera do rock, alguém assim, e vai lá, por exemplo, nos Estados Unidos, defender o discurso conservador do Trump, né? E daí a pessoa fica, como assim? Como que esse pessoal que está reclamando, que quer mais abertura, que critica as amarras da sociedade, etc., quer mais... Como é que defende um cara que é completamente conservador, né? Então, é muito contemporâneo, só que ele faz uma leitura crítica no final do livro muito boa, né? Essa crítica do que os Hells Angels se tornaram, né? Do quão contraditório era, né? Então ele vai fazer essa crítica, né? De que na verdade eram trabalhadores que trabalhavam durante a semana nos seus empregos e que se juntavam no final de semana, mas eles carregavam, né, muito mais do conservadorismo que eles mesmos criticavam, eles carregavam com eles mesmos, né? Então é bem interessante, mas já estou extrapolando o tempo, então vamos seguir adiante. Vou colocar alguns textos para vocês lerem, para complementar, para aprofundar mais, né, quem tiver interesse. E o A Sangue Frio, assim como o Hiroshima, é outro livro que vocês têm que ter anotado aí, que vocês vão ter que ler em algum momento da vida de vocês enquanto jornalistas. Eu, por exemplo, li depois que eu já tinha me formado, né? Eu já tinha me formado quando eu fui ler o A Sangue Frio, é um livro grande, né? Mas em algum momento, se não for durante a graduação, é importante vocês lerem, né, e saberem a história, né? Porque ele, de fato, ele a partir de uma notícia curta, né, o Truman Capote, que já era um escritor, autor de peças de teatro, principalmente, de outras obras, né, literárias, e ele vai, só que ele era jornalista também, ele vai fazer essa reportagem sobre uma chacina, né, que aconteceu no interior do Kansas, né, em Holcomb, no interior do Kansas, em que dois assaltantes mataram, né, pai, mãe, filho e filha, né. E aí ele vai para a cidade quando não se sabia o que tinha acontecido, né? Então ele acompanha a investigação. Poderia não dar em nada, poderiam não ter descoberto quem eram os dois assaltantes que cometeram o crime, né? Ele foi lá e ele ficou 5 anos, né, acompanhando o desdobramento, e vai até a pena de morte, né, dos dois. Também tem o filme que se chama Capote, vale muito a pena ver, que conta a história, né, do A Sangue Frio pela perspectiva do Truman Capote, né? No livro ele conta como um romance, ele não fala o que ele está fazendo, ele conta a história, né, no livro. E no filme mostra, digamos assim, os bastidores, como se fossem os bastidores do Capote fazendo esse livro. Aqui eu botei então um insight, botei trechos, citações do livro para vocês darem uma lida. Eu vou colocar também um texto que eu escrevi para a revista Bula, de quando eu fui, né, eu estava voltando da costa oeste para a costa leste, e aí eu passei por lá, né, ficava no caminho ali, eu passei, até era o dia da final da Copa de 2014, eu não assisti, eu estava na estrada e eu passei lá pro Holcomb,
e fui lá na casa, né, em que aconteceu a chacina, e aí eu escrevi esse texto para a revista Bula, eu vou colocar para vocês também. Então, aqui tem outras características, né, do New Journalism. Joseph Mitchell, aqui eu também coloco um pouco da história do Joseph Mitchell, que é um autor que tem uma história curiosa. Ele escreveu muito sobre personagens, principalmente de Nova York, tipo personagens de rua. E aí tem a obra clássica dele, que ele escreve sobre um cara que o apelido era o professor Gaivota, né? Até tem traduzido para o português, se não me engano, pela Companhia das Letras. Eu acabei comprando ali a obra completa do Mitchell, em que está incluso esse texto, né, no inglês, quando eu estava em Nova York. E é uma história muito interessante, meio que até eu coloquei aqui que ela é uma história semelhante a de histórias de filmes como O Solista e Marley e Eu, né, em que o jornalista ele conta, ele tá sem assunto, ele passa a escrever ali sobre algo que ele tá vendo, né, como no caso é muito semelhante à história do O Solista, né? Só que aí ele tem uma crise assim no final, né? Não vou contar o final para não dar spoiler, né, mas aí, enfim, é o último texto que ele escreve na carreira, mas mesmo assim ele fica até praticamente morrer nos anos 90, se eu não estou enganado, indo para o escritório, agora não me lembro, acho que era na New Yorker. Ele segue cumprindo horário, sendo visto indo no escritório, mas nunca mais ele publicou mais nada assinado com o nome dele, né? Então, tem aqui uns trechos que eu coloquei. Outras características do New Journalism, então, os textos eram normalmente até então 1.500 palavras, então eles romperam com isso, saíam reportagens de edição inteira, de 3.000 palavras, de 6.000 palavras. O Medo e Delírio em Las Vegas, do Hunter Thompson, ele foi encomendado para ser um texto escrito, se eu não me engano, de 1.500 palavras, e o Hunter Thompson escreveu mais de 50.000. Foi rejeitado pela revista, mas se tornou um clássico do jornalismo e da literatura, né? Eventualmente ocupava uma edição inteira, etc, né? Então, aqui tem algumas obras, né, andando mais para frente: A Mulher do Próximo, do Gay Talese, A Sangue Frio, Hells Angels, que a gente falou aqui, A Luta, do Norman Mailer, que é principalmente para quem gosta de jornalismo esportivo, vale muito a pena. Reino e Poder, do Gay Talese, que ele conta a história do New York Times. Na Mulher do Próximo ele conta a história também da Playboy, junto com outras histórias, né? Radical Chic e o Novo Jornalismo é esse livro que eu comentei, que o Tom Wolfe assume a nomenclatura do New Journalism. Jim Breslin, que não é tão famoso quanto os outros, mas também está incluso, né? Ele escreveu O Traidor, a verdadeira história da máfia americana. E esses autores abriram, né, espaço para os outros, para os jornalistas das gerações seguintes escreverem reportagens mais literárias. E no Brasil a gente vai ver, né? Nessa época mesmo, o repórter, não me lembro agora, não tenho certeza do nome, não vou falar aqui o nome do repórter que achou lá a Carolina de Jesus e publicou O Quarto de Despejo, é mais ou menos nessa época, década de 60, né? E Caco Barcelos, enfim, a gente vai ver na próxima semana. E o Gonzo eu vou deixar mais aqui para vocês lerem. Tem aqui algumas considerações, alguns trechos, e aí eu vou postar mais alguns artigos, né? Que eu tenho um livro escrito sobre o jornalismo Gonzo, publicado pela Insular, né? Que foi objeto da minha tese de doutorado. Mas aí eu vou colocar esses textos para vocês fazerem a leitura. Vocês podem ler aqui que tem resumido os tópicos, né, nos slides, mas depois vocês podem procurar mais esses materiais aí que eu vou deixar disponível aí no e-aula para vocês. Então seria isso, né? A ideia é que vocês deem uma lida nesse material, né? E para vocês verem as infinitas possibilidades, né, que vocês têm para vocês fazerem as reportagens, não só nesse momento da disciplina, mas depois, né? E usem a criatividade mesmo, mas o único ponto é que realmente para ter um bom texto literário, tem que se ler muito, e especialmente muita literatura, tá bom? Fiquem bem e até a próxima semana.